Vamos lá. Número 2, diz assim, considere a circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 7. Bom, vamos lá. João Pedro, pode ser. Qual é o centro dessa circunferência, João? Lembra? Eu não lembro. Não lembra? Olha. Anderson, qual é o centro dessa circunferência? Tá bom, Amanda? Lembra, Anderson, o centro? Não, também. Não? Olha, ô pessoal, como é que vocês vão fazer a prova amanhã? Isso é o básico, Estela. Eu não peguei a primeira parte que você está fazendo. Eu tô meio perdida. Eduardo, qual o centro dessa circunferência? E 1. Quase, Eduardo. Sabe como seria se fosse 1 e 1? Isso que o Eduardo falou agora, muita gente confunde. Seria centro 1 e 1 se fosse assim, ó. X menos 1, y menos 1 ao quadrado. Mas se não aparece nada, vou te dar outra chance, Eduardo, que acho que você sabe responder pela tua resposta. Quem vai ser o centro? Menos 1 e menos 1. Não. Se fosse menos 1 e 1, aqui estaria mais e mais. Se fosse menos 1 e menos 1. Se não aparece nenhum número, quem é o centro? Daiane? Não ligou o áudio. Quem? 0. 0 e 0, pessoal. 0 e 0. É como se tivesse x menos 0 ao quadrado, mas aí eu só coloco x ao quadrado. Tá bom? É 0 e 0, ó. Se é 1 e 1, tem que ter x menos 1. E olha aqui, Eduardo. E se aqui fosse x mais 1 ao quadrado, mais y mais 1 ao quadrado igual a 7, aí sim o centro seria menos 1 e menos 1, pessoal. Gente, por favor, tá? Saber extrair o centro e o raio é o básico. Vamos lá, vamos ter que estudar um pouquinho mais. Ó, e sem falar que cai tudo de reta também, tá? De ponto, reta. São essas, acho que são 3 ou 4 aulas, né? Tema 58, 57 e 56. São 3 aulas, tá? Mas ali tem ponto, reta e circunferência. A gente hoje está aqui na circunferência. E quem é o raio? Luana, quem é o raio? Não é 7. Não o quê? Não é 7. Não. Que número que elevado ao quadrado dá 7? Porque na geral é igual a R ao quadrado. Que número elevado ao quadrado dá 7? Raiz de 7, né, pessoal? Olha aqui. Raiz de 7 ao quadrado. Eu corto aqui com aqui, dá 7. Tá, gente? Pessoal, ó, eu sei que eu acho que não adianta falar, mas eu preciso falar. Tá todo mundo cansado. Eu sei que vocês estão por aqui, eu também tô nessa. Mas vamos lá. Vocês vão ter os vestibulares pela frente, tudo pela frente. Vai cair isso aqui, gente. Tá? Analítica é bem importante. Vamos dar um gás aí final.
tá? Isso aqui é conteúdo novo. Vamos se dedicar um pouquinho para isso amanhã, tá? Não é só para nossa prova amanhã. Sei que muitos de vocês não precisam nem nota mais, mas vai precisar esse conhecimento. Tá bom? Bom, então se eu sei que o raio é raiz de 7 e o centro está no 0, 0, eu quero saber quantos pontos a quantidade de pontos de coordenadas inteiras que estão no interior dessa circunferência. Vamos lá. Raiz de 7 é 2 e pouquinho, né, pessoal? Raiz de 9 é 3, raiz de 4 é 2. Então, olha só. 1, 2, 3. Vou fazer para todos os lados. 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Ele é quase no 3. Vamos fazer a circunferência aí? Quase, ó, o centro dela é 0, 0 e quase passa no 3, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Ah, beleza, né? Ok? E agora eu quero saber a quantidade de pontos inteiros que eu posso colocar dentro dessa circunferência. Olha só, vamos contar. O próprio centro é um ponto, 1, 2, 3. Vamos contando, que é um monte. Olha pelas alternativas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só em cima dos eixos deu 9 pontos. Mas tem mais que eu posso colocar, mas tem que ser inteiros, não pode ser número, né, decimal. Deu 9, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha aqui, ó, eu tenho outros. 9, 10, 11, 12. Aqui já não dá o próximo, ó, já vai ficar fora. Eu quero interior a circunferência. 12, então aqui, ó, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Resposta: 21 pontos, letra B. Ok? Entendido agora? Então, vamos fazer a 3. Desenha aí, né? Posso apagar? Então, número 3. Considere a circunferência de equação x² mais y² menos 8x mais 8 igual a 0. Pessoal, agora está na forma geral. Como é que eu mando para reduzir? Não, como é que eu acho o centro e o raio? Vamos lá, alguém sabe me dizer? Como é que eu acho o centro? Eu acabei de mostrar na 2 como eu acho o centro e o raio quando está na reduzida. Agora, como é que eu acho o centro quando está na geral? Vamos lá, gente, isso é para iniciar a questão, não é nem a resolução ainda, hein? Quem lembra? Ninguém? Tem que pegar o coeficiente do x do y e dividir por 2? Muito bem, Renata. Por menos 2, né? Só que é por menos 2. Quem é o coeficiente do x? Menos 8. Vou dividir por menos 2. E quem é o coeficiente do y? Não tem, é 0. Também vou dividir por menos 2. Tá? Quando vocês tiverem a equação na forma geral, divide o coeficiente, isso que a Renata falou, divide o coeficiente do x e do y por menos 2.
Quem vai ser o nosso centro? 4 e 0. Tá? E quem me diz agora a maneira de eu achar o raio? Tem uma formulazinha que eu passei. Como é que eu acho o raio? Vou começar ela aqui. Raio ao quadrado igual. Achou aí no teu caderno? É A ao quadrado mais B ao quadrado menos E? Isso. A ao quadrado mais B ao quadrado menos E, né, Evelyn? Lembrando que o A é 4, o B é 0. O A é o X do centro, o B é o Y do centro. E o E é o termo independente, pessoal, que no caso aí é mais 8. Então, vai ficar assim o meu raio. 4 ao quadrado mais 0 ao quadrado menos mais 8, então menos 8. 16 menos 8, raiz quadrada de 8. Tá? Que é 2 raiz de 2, mas nem precisa fatorar. Tá? Porque não é essa a pergunta. Se eu estivesse perguntando quem é o raio, você ia responder 2 raiz de 2. Agora a gente vai começar a ler a questão. Tá? Isso aqui, que nem eu falei, isso aqui é o básico, pessoal. Diz assim: considere a circunferência representada a seguir, determine as equações das retas R e S que passam pela origem e são tangentes à circunferência. Pessoal, escolhi ainda fazer essa questão porque tem bastante coisa para a gente revisar aqui. Se uma reta passa pela origem, ela é escrita desse jeito aqui, MX. Isso é a equação de uma reta. Normalmente, a equação de uma reta é y igual a mx mais n. O m é o coeficiente angular, aqui o coeficiente linear. Mas o n é onde a reta corta o eixo y. E se está passando pela origem, não tem o n. Por isso, a minha reta vai ficar com essa cara aqui. Y igual a mx. Ok? Primeira informação é essa. Porque ela passa pelo 0, 0. Tá? Tá dizendo não, a gente tá vendo no desenho que as duas retas passam pela origem. Se isso acontece, eu vou substituir onde tem y por mx, lá na minha circunferência. Ó, x ao quadrado mais m ao quadrado x ao quadrado menos 8x mais 8 igual a 0. Tá? Troquei ali a minha circunferência por o y, troquei por mx. Ok? Quem é o coeficiente de x ao quadrado? 1 mais m ao quadrado. Esse é o coeficiente do x ao quadrado. Menos 8x mais 8 igual a 0. É como se fosse o A, o B e o C. Tá? Agora, a questão fala que essas retas são tangentes à circunferência. Isso que eu quero revisar com vocês. Nós vimos 3 situações de retas com circunferência. Vou fazer um desenho aqui. A monitoria estava uma delícia, né, meninas? Eu enchi o quadro inteiro, me esparramei, tinha espaço para encher o quadro aqui, tudo apertadinho, né? Mas deu para a gente fazer bastante coisa. O que a reta pode ser em relação à circunferência? Ela pode ser secante, cortar em 2 pontos, secante. Ela pode ser externa à circunferência, nem toca na circunferência. Ou ela pode tangenciar, ser tangente à circunferência. Toque em um ponto. Ó, secante toque em 2, tangente em 1 e externa não toque em nenhum. Aí, pessoal, tá dizendo que ela é tangente à circunferência. E aí tem 2 coisas que eu posso falar para vocês. Primeira, a gente viu a distância do centro à reta. Ó, quando ela é tangente, a distância do centro à reta é igual ao próprio raio. Quando ela é secante, a distância do centro à reta é menor que o raio. E quando ela é externa, a distância do centro à reta é maior que o raio. Acho que olhando no desenho vocês já percebem isso. Ok?
ok? Só que a nossa situação diz que ela é igual ao raio, porque é tangente. Mas tem um resuminho que fala assim, e é o que vai nos ajudar agora. Eu poderia calcular a distância do centro à reta, mas tem uma outra situação. Quando ela é tangente, olha aqui, ó, isso aqui formou uma equação de segundo grau. A gente iria aplicar Bhaskara. Mas basta eu calcular o delta. Se o delta der zero, lembra que quando o delta é zero, a gente encontra duas raízes, mas que são iguais? Então, na verdade, dá uma. Então, se eu fizer o delta e der zero, é porque ela é tangente. Quando o delta é maior que zero, é porque é secante. E quando o delta é menor que zero, é porque a reta é exterior, não tem nenhum ponto em comum, pessoal. E a nossa questão está dizendo que ela é tangente. Então, eu vou dizer que o delta aqui tem que ser igual a zero. Nós vamos fazer o delta igualar a zero. E assim nós vamos achar o m. E aí acabamos a questão. Mas olha quanta coisa a gente conseguiu revisar, né? E era isso que eu queria revisar com vocês. Alguma pergunta? Pessoal, isso aqui tem que lembrar lá da equação do segundo grau, né? Quando delta é maior que zero, duas raízes diferentes, porque tem dois pontos. Quando delta negativo, nenhuma raiz real, por isso não toca a circunferência. Quando delta igual a zero, é porque é tangente, uma raiz real. São duas, mas elas são iguais, é a mesma. Então, agora nós vamos fazer o delta aqui igualar a zero, tá? Dessa equação aí de segundo grau. Vamos lá. Vou só deixar a equação para a gente ver qual é para fazer o delta. Ó. Delta, lembrando lá, é o b ao quadrado. Então, menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1 mais m ao quadrado, vezes o c, que é 8. Isso tem que ser igual a zero, porque eu já sei que tem que ser igual a zero. Porque é tangente, o que eu acabei de explicar aqui. Então, vai ficar 64. Aqui, ó, 4 vezes 8, 32. Vou fazer o chuveirinho aqui, mas já fiz o 4 vezes 8. Menos 32 e menos 32m ao quadrado, igual a zero. Isso vai dar 32 igual a 32m ao quadrado. Divide por 32, m ao quadrado igual a 1. Portanto, quem é m? Mais ou menos 1. Ok? E vocês estão vendo que tem duas retas, uma crescente, uma decrescente. Quando eu trocar por 1, a minha reta ficará... Lembra que ela era mx? Então, uma reta ficará y igual a x e a outra reta ficará y igual a menos x. Essa aqui é a reta crescente, a que vai lá para cima do eixo x, e essa aqui é a decrescente. E essas são as duas respostas. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Não? A número 4 é só marcar a alternativa E, que é teoria que eu passei para vocês. Olhar lá, só marcar a teoria. Tá? E eu pedi que vocês fizessem das 60 a 66 e a 70. Destas aí, quais são as dúvidas? Não vou nem perguntar quem fez, tá bom? Alguém que fez tem dúvida em alguma dessas?
Vamos fazer a 62, então. A gente revisar um pouquinho de reta também, tá? A 62 fala de retas paralelas. Pessoal, revisando aqui com vocês, ó, retas paralelas, o coeficiente angular delas é igual. Retas perpendiculares, o coeficiente angular delas, quando multiplicado, dá -1. Ou eu expliquei para vocês assim, ó, se o m da R é -1/4, o m da S, eu inverto e troco o sinal. Lembram? Então, daria quanto? Mais 4. Ó, porque o 4 sobe, o 1 desce, então 4 sobre 1, 4, e de menos passa para mais. Vamos ver um outro exemplo. Se o m da R é 2/7, o m da S seria -7/2. Porque se eu multiplicar -1/4 por 4, dá -1. Se eu multiplicar mais 2/7 por -7/2, dá -1. Ok? Tá? E do m, quando elas são paralelas, ó, se o m da R é -1/4, o m da S também é -1/4, porque ele é igual. Ok? Isso precisa estar claro. Então, olha a questão 62. Eles dão duas retas. Deixa vocês anotarem aí eu vou apagar. Eles dão duas retas e querem o valor do m, que é o coeficiente do y na segunda reta. Nós vamos achar, ruim que eles usam m, onde não é m, que é o que a gente está usando para coeficiente angular, né? Mas, enfim, podia usar qualquer outra letra do alfabeto, eles acabaram usando o m. Então, ó, a primeira reta é 2x mais 5y igual a 7. E a outra reta, 3x mais my igual a 1. Nós vamos achar o coeficiente angular, que a fórmula é -a sobre b. Pessoal, essa é a fórmula, uma das 4 fórmulas de achar o m. Tá? É -a sobre b. Então, vamos lá. Lembrando que o A é quem multiplica o X, o B é quem multiplica o Y e o C é o termo independente. Isso aqui é a equação na forma geral. Então, quem é o M aqui, ó? -2/5. E aqui, quem é o M? -3 sobre M. Olha, isso aqui que eu falava, para que colocar M aqui e M aqui, né? Não tem nada a ver. Esse M é de coeficiente angular e esse aqui é o M, é o coeficiente do Y. Mas disse que as duas retas são paralelas. Então, pessoal, o coeficiente angular das duas é igual. Você vai igualar. Só isso. Se dissesse, se essa questão falasse que elas são perpendiculares, o que vocês fariam? Vocês fariam -2/5 vezes -3 sobre m igual a -1. Aquilo que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Então, é importante saber essa parte, pessoal, de retas paralelas e perpendiculares. É claro que eu vou cobrar isso aí amanhã. Tá? Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu agendei a prova para 1h20, porque vocês têm prova também na segunda aula, tá? E eu coloquei 7 questões. Eu não gosto de pôr menos que 7 questões.
Então, quem não quiser entrar antes, que não é o horário, beleza, mas aí pode faltar tempo. É da 1h20 às 2h20, ok? Se você quiser entrar na plataforma antes, eu fiz isso para ajudar vocês, tá? Mas eu vou mandar o link 1h25 por aí, mas vocês já podem ir começando a fazer a prova, certo? Acho que ajuda um pouquinho, né? Tá? Então, já 1h20 pode começar a fazer a prova. Aí vocês fazem com mais calma. Então, aqui é só terminar agora, ó. Multiplica cruzado, menos 2m igual a menos 15. Quem é m? 15 meios. E tá pronta a questão. Letra C. Tá? Perguntas? Tem 4 fórmulas de achar o m. Essa é a mais usada quando a equação está na forma geral. Quando ela está na reduzida, que é quando a gente isola o y, o m é só quem multiplica o x, tá? Quando eu dou 2 pontos, tem uma fórmula, e quando eu dou o ângulo, tem outra fórmula, tá? Vamos fazer as 63? Posso apagar? Sessenta e três, então. Diz assim, se a reta R passa pelo ponto 2 e menos 5 e é paralela à bissetriz dos quadrantes pares. Pessoal, tá dando uma equação de reta, mas eu preciso saber como é que é a reta da bissetriz dos quadrantes pares e também dos quadrantes ímpares, que poderia estar aí. Como é bissetriz dos quadrantes pares, a reta é y igual a menos x, porque olha aqui, ó, quadrantes pares é segundo e quarto, bissetriz corta o ângulo ao meio. Nota que no segundo quadrante o x é negativo e o y é positivo, ó, negativo e positivo. E no quarto quadrante, ao contrário, o x é positivo e o y é negativo. Por isso fica y igual a menos x. Quando é quadrantes ímpares, é positivo e positivo ou negativo e negativo. Então, quadrantes ímpares é y igual a x. E quadrantes pares é y igual a menos x. Ok? Então, eu sei que a reta é paralela. Se é paralela, o coeficiente é o mesmo. Quem é o coeficiente angular aqui? Pessoal, isso aqui está na forma reduzida. Lembra que a equação na forma reduzida é quando eu isolo o y? Então, eu já tenho o m dela. Não é simplesmente quem multiplica o x, então o m é menos 1. E como elas são paralelas, o m é o mesmo. Eu vou utilizar o menos 1. E agora, se eu tenho m e tenho um ponto, que equação eu uso? Que fórmula eu uso? Essa aqui. Y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Pessoal, presta atenção nisso que eu vou falar. Se tem um ponto e o m, é essa fórmula que você usa. Quando tem 2 pontos, joga no determinante, tá? Se tem 2 pontos, coloca lá x, y1 e os 2 pontos e faz determinante. Isso vai cair amanhã também. Então, vai ficar y. Alguns no trabalho erraram esse sinal aqui, ó. É menos 5. Como é menos 5, y mais 5. O m é menos 1. X menos, olha aqui, ó. X menos 2. Ok? Só resolver que a gente chega na reta. Então, vai ficar y mais 5 igual a menos x mais 2. Tá na forma reduzida, que vai dar menos x menos 3.
que dá a letra C, menos x menos 3. Tá? Perguntas nessa? Pessoal, nossa aula está acabando, não dá tempo nem de fazer mais nada. Mas espera aí, antes de vocês saírem. Por favor, faça um formulário, gente. A nossa aula é curtinha amanhã, uma aula. Faz um esqueminha com... Ah, se eu tenho... Olha o que eu falei hoje. Se eu tenho 2 pontos para achar reta, joga no determinante. Tem 1 ponto e o M, joga nessa fórmula, tá? Bissetriz dos quadrantes pares, anota. Bissetriz dos quadrantes ímpares. As 4 fórmulas do M. Pontos colineares que são alinhados. Gente, faça um resuminho, como achar o raio, o centro, retas paralelas, perpendiculares, tá bom? E vão ter que estudar para amanhã, pessoal, porque eu tô vendo que vocês estão com bastante dúvida ainda. Alguma coisa, alguma colocação? Não? Então, beleza. Até amanhã, 1h20, podem começar a fazer a prova. Tchau, tchau, bons estudos. Qualquer coisa me chama hoje no WhatsApp, tá? Tchau, pessoal. Tchau, Renata. Tchau, pessoal. Tchau.